Olá, minhas caras e meus caros ouvintes, sejam todos bem-vindos à 11ª edição do podcast de literatura da Amazônia Paraense, A Gente Não Quer Só Chibé. Este é um projeto de extensão da Faculdade de Letras Língua Portuguesa da Universidade Federal do Pará, campus de Bragança. O projeto é coordenado pela professora doutora Alessandra Conde e conta com a colaboração do fundador do projeto, professor doutor Abílio Pacheco de Souza, da Unifespa. O objetivo deste projeto é entrevistar escritores e escritoras, bem como pesquisadores e pesquisadoras paraenses. Agradecemos ao cantor e compositor bragantino Tony Soares por nos ceder gentilmente o uso de suas músicas para o podcast. Bragança que acorda cedo, solta foguete o dia inteiro. Bragança na alvorada da fé. Bragança é farinha d'água, de poeira, beijo e massa. Bragança do peixe assado e chibé. Devido ao novo coronavírus, esta entrevista está sendo realizada via mensagens de áudios por aplicativo de rede social em respeito às medidas de isolamento. E o nosso convidado de hoje é o professor, poeta e escritor paraense, Ayrton Souza. Seja bem-vindo. Quando e como se iniciou seu gosto pela literatura e pela escrita? Bem, eu gostaria de iniciar agradecendo a você, Charina, ao Abílio pelo convite e ao Podescar, a literatura da Amazônia Paraense, pela oportunidade de falar um pouco sobre a minha trajetória e o processo de leitura a qual eu estou envolvido. E respondendo uma pergunta, essa primeira pergunta, eu venho de uma relação de extrema pobreza, então a minha relação com o livro e com a leitura foi muito selvagem, para usar uma palavra um pouco, para representar um pouco dessa relação que eu tive com o acesso ao livro e à leitura. Estudei em escolas bastante precárias, nem os professores tinham formações, as escolas a qual eu passei não tinham biblioteca, então foi uma situação muito, muito difícil. E por conta disso eu me tornei um leitor tardio, quando eu tive a oportunidade de ir juntando livros e tomando gosto pela leitura e pela escrita também. Então, eu sou um leitor tardio, sou um escritor precoce, porque eu acredito que eu comecei a escrever muito antes de gostar de fato de ler, né? E essa relação se apresenta um pouco nos meus livros, nessa deficiência, porque eu acredito muito no potencial da leitura como um processo de amenizar um pouco os problemas com a escrita. E, infelizmente, eu me tornei um escritor muito antes que leitor. E o reflexo disso é facilmente visível nos meus livros. Então, eu sou esse leitor tardio por conta da pobreza a qual eu estive inserido bastante tempo da minha vida. Era uma pobreza extrema, sem ter condições de adquirir livros e sem ter em casa também, porque nós não tínhamos a oportunidade de tê-los. Então é basicamente isso. A minha lembrança mais remota sobre escrita, ela é por volta dos 10, 11 anos. Eu comecei de fato a escrever alguma coisa. Mas a minha primeira publicação foi em 2000. Então eu levo em consideração sempre essa primeira publicação. A primeira vez que eu fui publicado num jornal, um poema meu, então eu levo essa contagem a partir de 2000. Com quantos anos, mais ou menos, você começa a criar seus primeiros textos, seus primeiros escritos? Eu não tenho bem exatamente a idade de quando eu comecei de fato a escrever, né? Mas eu tenho uma lembrança muito vaga
muito remota, entre meus 10, 12 anos. Nós morávamos no bairro de Laranjeira, numa casinha alugada de taipa, e foi ali que eu comecei a observar o mundo à minha volta, essa relação tão difícil que as famílias pobres enfrentam nesse país, tão desigual. E a partir dali eu comecei a escrever. E não sei explicar exatamente como se deu esse encontro, mas eu lembro que eu escrevia nos cadernozinhos de arame, uns cadernozinhos pequenos, umas folhinhas meio amarela, e fui escrevendo coisas de sentimento, observação do mundo, da minha própria relação com a vida e das pessoas que estavam próximo de mim. Então a lembrança que eu tenho mais remota entre essa idade, entre 10, 11, 12 anos, quando eu comecei a escrever. Quais as suas referências literárias? Como eu disse inicialmente, eu sou um leitor tardio, né, e eu sofro de todas as referências a que eu tenho acesso. Então, todos os escritores e escritoras que eu consegui ler, eles são escritores que de alguma maneira me influenciam nessa relação com a leitura, com a escrita e com o que eu acredito em torno do livro. E, sobretudo, a literatura produzida no Brasil, uma literatura que tem me ajudado muito a compreender o próprio Brasil, a me compreender. Então, eu não saberia dizer de fato nomes que poderiam assim, influenciar diretamente. Eu admiro, por exemplo, a relação do Drummond com a palavra. Eu acho que foi assim, um dos meus grandes espantos. Foi ler o Drummond e dizer assim, caramba, eu consigo fazer isso, né, com a palavra. E a partir dali eu também tive uma autorreferência, né, com o mundo à minha volta, através desse poeta. Ler o Pessoa, né, e ler a produção literária da África, que me encanta muito. Essa relação muito próxima com a história que os africanos conseguem colocar muito bem. Eu acho que um dos países que consegue representar na literatura a história tão bem é a literatura africana. Então eu tenho essas referências assim de modo avassaladora, porque hoje eu leio muitas mulheres e vejo o quanto elas têm o potencial em dizer e o quanto a história negou essas vozes, e vou observando todo esse potencial. Então, a Clarice Lispector, por exemplo, né, que é referência para todo mundo. Conceição Evaristo também tem um potencial imenso de linguagem. E as mulheres mais contemporâneas. Eu leio bastante literatura contemporânea. Acompanho a produção, em parte, né, que vem sendo feita no Brasil. Então, eu tenho uma relação muito próxima com muitos poetas, muitos escritores, muitas escritoras. E uma relação de admiração. Então, eu não sei assim, exatamente dizer quais seriam essas referências, porque são muitas mesmo. Nessa condição de leitor tardio, eu vou lendo e vou vivendo e vou aproveitando tudo que a linguagem, tudo que esses escritores dedicaram à palavra pode me oferecer. Você se considera um escritor regionalista? É um debate um pouco complicado falar sobre regionalismo, sobre localidade. Eu não sei dizer se eu me considero um escritor regionalista, né? Porque esse termo ele traz um problema que precisa ser debatido muito mais do que já foi, né? Sobretudo pelos escritores e as escritoras. Eu escrevo a partir de um local, é claro. Esse local ele faz parte de mim, ele está imbricado em minha visão de mundo. E se vocês falam regionalismo a partir disso, eu me considero, né, um regionalista. Não sei se vocês estão falando em relação a se a minha poesia ela fala sobre a Amazônia, sobre essas questões, para ser regionalista, né? Mas todo escritor, toda escritora, ele é regionalista de um certo modo, mesmo eles não falando sobre aquele lugar que ele está, mas ele
mas ele escreve a partir daquele lugar e está revestido desse sentimento local, né? Então eu acho que todos nós temos uma parte regionalista, querendo ou não, mas é um debate salutar, um debate necessário, né? Porque a gente sabe que na literatura o regionalismo é uma maneira de menosprezar a literatura que vem sendo produzida em algumas regiões, menosprezar algumas vozes literárias, menosprezar escritores, escritoras que estão em determinadas regiões no país. E esse termo é um pouco problemático na literatura. Então eu me considero até certo ponto, por estar no interior, né, por estar na periferia da Amazônia, e na periferia do mundo, querendo ou não, mas a minha poesia e a minha literatura infanto-juvenil, ou literatura infantil e juvenil, né, e a prosa que é muito escassa, muito pouca, é muito uma relação de vida, uma relação de vida íntima, né, de um ser humano que olha para o mundo ao seu redor. E não sei até que certo ponto isso é também universal, né, rompe essa fronteira regionalista. Mas eu posso dizer que eu tenho problemas com o regionalismo, com o regionalista, nesse sentido de tentar compreender o quanto esse termo é um termo que tenta silenciar e subalternizar esses processos de escritas, sobretudo esses processos de escritas que estão na margem, que por si só já são problemáticos, né? E toda uma política por trás para que eles sejam silenciados, não sejam publicados. Então é basicamente isso. Na sua opinião, qual a importância da literatura na vida de uma pessoa? A minha experiência com a literatura é uma experiência de vida. Eu só consegui chegar até aqui hoje, né, e participar desse podcast por conta da literatura. Então, se tira a literatura da minha vida, eu acho que sobra muito pouquíssimo da minha relação com o mundo. E essa pergunta de qual a importância da literatura na vida de uma pessoa é imprescindível, sobretudo para quem lê, né, para quem se propõe a escrever, porque para esse grupo de pessoas, leitores, escritores, escritoras, a literatura é basicamente tudo na vida delas. A literatura devolveu o meu nome, por exemplo, né, o meu nome que eu só conheci ou só ouvia na escola. Então, aquele tempo que eu vivia na escola, aquele momento que eu vivia na escola, era o único lugar que eu ouvia o meu nome. E a literatura me deu a oportunidade de poder ouvi-lo fora da escola. Isso é só um pequeno exemplo que eu estou dando, mas a literatura me levou a lugares, me leva a lugares, me fez conhecer pessoas, me fez compreender o mundo melhor. Então eu acho que a literatura ela cumpre uma função social, política, cultural e ontológica muito, muito, muito grande, que não dá para dizer assim em grau, em número, o que isso representa na vida de uma pessoa, de um grupo, de um país. Não tem como a gente somar, dizer exatamente o quanto isso toca de fato uma pessoa, um grupo de pessoas. O que eu posso dizer é que ela é muito importante para que a gente consiga romper certos problemas sociais, culturais, políticos sobretudo, né? O exemplo é esse Brasil tão desigual e cada vez mais desigual. E a literatura, se fosse levada a sério, né, com programas, projetos de leitura e projeto de incentivo à escrita, né, sobretudo produzido por órgãos públicos, a gente transformaria esse país, transformaria ele e diminuiria a desigualdade. Então, até isso a literatura pode contribuir para a diminuição da desigualdade, porque grande parte das coisas que eu tenho hoje na minha vida, coisas materiais, eu devo isso ao livro, à leitura, à literatura. Então, eu não sei exatamente a dimensão que isso tem
na vida de uma pessoa. Eu não sei a dimensão que isso tem na minha vida. Às vezes eu penso que eu sei, mas eu não sei de fato qual é a dimensão que isso tem. Desses 21 anos lidando com a palavra de modo mais organizacional, né? Eu não sei que dimensão, aonde ela eu costumo dizer que ela já fez tudo por mim. Eu não tenho mais nada que eu almeje hoje em torno da palavra, da literatura. Eu reconheço que eu já fui longe demais. De certo modo, já fui longe de onde eu vim, de onde eu saí. Foi uma distância muito longa que eu percorri e de modo muito rápido por conta da palavra, do livro, da leitura. Então, é difícil dizer exatamente a importância da leitura na vida das pessoas. A única coisa que eu posso dizer é leia, compre livros, tenha livros nas suas casas, que a gente vai conseguir transformar esse país, conseguir romper vários problemas que nós temos sociais, culturais, econômicos e, sobretudo, políticos. Leia. Fale um pouco sobre a sua militância na disseminação da literatura, da leitura e do livro, principalmente nas regiões sul e sudeste do Pará. Bem, sobre a minha militância, ela começa em torno de uns 10 anos atrás, né, de modo pessoal, através de pequenos projetos não sistematizados, onde eu ia às escolas, fazer palestras, ministrar oficinas, né, e tentar, de algum modo, contribuir e devolver aquilo que a literatura me deu para a comunidade, né, aquilo que a leitura me proporcionou para a comunidade. Então, é aí que nasce a minha militância em torno da palavra, do livro. Eu ministrei muitas oficinas em escolas públicas sem cobrar nenhum centavo. Tive em rodas de conversa, em palestras, muitas vezes, né, incontáveis vezes. E é ali que começa. Depois eu vou trabalhar na Biblioteca Municipal e, além disso, ingresso antes na Academia de Letras, né? Criei um prêmio lá nessa Academia de Letras literária, que é um modo de reconhecer valores também. E a partir daí a gente cria vários projetos. E os projetos mais relevantes hoje é o Tocaiunas, né? Um deles, que publicou mais de 40 autores independentes. Projetos que eu toco sozinho, de certo modo sozinho, né? Porque eu coordeno os projetos. O Anuário da Poesia Paraense, que hoje está na sua 7ª edição, já são quase 8 anos com esse projeto ininterruptamente. Ajudei a criar o Sarau da Lua Cheia, por vários anos coordenei esse sarau sozinho também, com a minha família, claro, com a minha mulher. E tenho o Prêmio Amazônia de Literatura. Então tem vários projetos hoje que eles, de um certo modo, ajudam a disseminar o livro e a leitura na região, né, do Sul-Sudeste paraense. Ajudei a criar algumas instituições literárias e tenho procurado ajudar de um certo modo, porque eu reconheço o potencial que tem a leitura, né? Como eu disse anteriormente, é um potencial imensurável, né? A gente não consegue medir. E numa região como a nossa, uma região marcada pelos processos de violência, né? E cada vez mais a arte é subordinada, né? É entrada num processo de subordinação e tenta resistir a esses processos. E sem apoio, sem nenhum tipo de contribuição dos órgãos que poderiam contribuir mais diretamente, né, com os artistas, com o seu trabalho. Mas é uma região muito produtiva em relação às manifestações artísticas. É uma região que cada vez mais surgem nomes importantes no estado, no cenário nortista, no cenário nacional, tanto na música, na dança, no teatro, na pintura, nas artes visuais, né? Na literatura e na fotografia. Então é uma região que vem cada vez mais se firmando como um polo. E que daqui 10, se a gente continuar nesse ritmo, daqui 10 anos, nós temos uma região que vai ser reconhecida pelo trabalho dos artistas. E romper um pouco
com esse estigma de região violenta, né? Então, tem vários projetos em curso nesse sentido de disseminar o livro, a leitura. E muitos desses projetos eu tive a felicidade de idealizar, coordenar por vários anos nessa região. Atualmente você está trabalhando em algum novo projeto? Eu trabalho em vários projetos, né? Eu sempre estou fazendo alguma coisa, não de modo sistemático. Eu sou muito desorganizado nesse sentido assim, de sistematizar, porque eu não vivo de literatura, eu nunca ganhei nada assim praticamente financeiramente valores relevantes com a literatura. Eu tenho o meu emprego, né? Eu sou professor, e professor no Brasil trabalha muito, né? Em várias frentes de trabalho, com várias funções, e atua, de um certo modo, num campo muito problemático, muito criticado, muito visado. Né? Você, na condição de professor, você tem que ficar muito alerta, porque a sociedade fica de olho em você todo o tempo. Mas em relação à literatura, eu estou sempre fazendo alguma coisa, sempre escrevendo alguma coisa. Eu tenho vários projetos parados, projetos que têm 2, 3 anos, que eu sempre vou lá e escrevo uma linha, escrevo duas, ou escrevo meia página. Então tem muita coisa sendo feita, né? Tem livros infantis sendo feitos já há bastante tempo. E eu sou meio também preguiçoso nesse sentido de escrita. Mas vou tentando, de algum modo. Eu tenho romances que estão no início da escrita, que de vez em quando eu vou lá e escrevo um parágrafo, ou reescrevo. E vou tentando produzir, né? Produzir. Já publiquei bastante, já tenho bastante publicação. Num país como o nosso, numa região como a nossa, o número de publicação que eu tenho é um número um pouco excessivo, né, para a idade, e problemático também, né, mas de alguma forma foi meu modo de dizer. Então eu tenho alguns trabalhos em curso, não sei quando sairão, não sei quando ficarão prontos. Tenho projetos de poesia, né, meus livros são construídos a partir de projetos, então eu tenho 2 livros que estão sendo também escritos de poesia, e que de vez em quando eu escrevo um poema, um verso, uma estrofe, não sei. Mas o que eu tenho observado é que cada vez mais eu tenho produzido menos. Cada vez mais eu tenho ficado com mais preguiça, né? Então, mas de um certo modo eu estou sempre fazendo alguma coisa. Estou sempre procurando fazer alguma coisa, anotando alguma observação ou retomando algum livro. Né? Agora em 2021 vão sair 5 livros, por exemplo. Então é muita coisa. Vai sair um de poesia, vai sair a minha dissertação de mestrado, vai sair livros infantis, então tem muita coisa para acontecer também, né, que foram contemplados em prêmios. E assim a gente vai levando. A literatura ela envolve um processo contínuo, né, e a leitura de reflexão, de produção, de pensamento crítico mesmo sobre o trabalho. Então ela tem que ter essa constância, essa continuidade. Quem se propõe a escrever, quem se propõe a ler, é muito disso, é uma relação muito contínua. Ela não pode ser interrompida de certa forma, né? Tem que ser contínua. Então, por isso que muitos escritores talvez tenham dificuldade, muitos escritores tenham dificuldade de lidar com a literatura, porque eles pensam que pode romper, de certo modo, com essa relação contínua. Então, eu compreendo esse processo sim, a partir de uma continuidade, forçando a barra às vezes, né? Que não é muito legal, mas às vezes é preciso fazer isso. Sentar e dizer, vou escrever um poema do meu livro de poema, desse projeto tal. Eu faço muito isso. Hoje eu vou escrever um poema, e sento e vou fazer esse poema. Então, às vezes eu forço a barra nesse sentido. Tudo bem? No ano de 2014, você ganhou o prêmio da Alcide Jurandir com o livro Ser Não Sendo. Fale um pouco sobre essa obra e, para você, o que é ser não sendo?
o livro Se Não Sendo, ele é um livro que abre, de certa forma, uma lacuna no meu processo histórico de lidar com a literatura, no meu processo histórico de compreender a região, porque ele é um livro, inicialmente, que ganha esse prêmio, rompe, de certa forma, com um processo que vinha sendo já há muito tempo feito dentro do próprio prêmio, né, porque os vencedores geralmente eram da capital, os poetas e as poetas vencedores desse prêmio geralmente eram da capital. E esse livro me ajuda a compreender um pouco a mim mesmo e rompe essa lacuna, né, histórica e abre, de certa forma, uma fronteira. Mas ele é um livro que tem uma reflexão sobre o ser, basicamente sobre o ser e não ser, que são as nossas relações com o mundo, as nossas máscaras sociais que nós estamos imbuídos dentro do mundo. E traz um processo de ir e não ir, de vir e voltar. Então, mas tudo baseado no ser. A voz poética que tem no livro, ela tenta montar uma unidade. É um poema, um único poema, em 15 partes, onde essa voz poética vai mostrando como o ser interage com o seu redor e como ele está revestido por certos sentimentos que também são mascarados. Às vezes, por obrigação, às vezes ele bota uma máscara por obrigação, uma máscara social. Por isso que o título é Ser Não Sendo, né? E a pessoa é e não é, que é exatamente o que nós somos com o mundo. Nós somos e não somos com o mundo, com a nossa relação cultural, com a nossa relação política, social. E é basicamente isso. É um poema longo, que tem aí 15 partes, e que vai tentando montar uma reflexão ontológica, né, uma reflexão subjetiva de um ser e de, ao mesmo tempo, um não ser. Então, ele segue numa relação também visual. Quem pega o livro e olha, vê que esse poema tem uma relação visual também com a palavra, porque as palavras são dispersas ao longo das páginas e vão montando espécies de anagramas que são simbólicos dentro da leitura, que cumprem funções, não só funções sintáticas, não só funções de sentido, mas cumprem funções sentimentais também, né? E de figuração, de transfiguração do que está querendo ser dito. Então é um livro que eu tenho bastante carinho, porque me possibilitou, de algum modo, ser conhecido no cenário local, até pelos próprios poetas, que não me reconheciam como poeta. E eu já tinha praticamente 14 anos lidando com isso diretamente, e não tinha nenhum tipo de reconhecimento enquanto poeta. E esse livro contribui para isso, para os poetas dizer assim, esse aqui também é poeta, né? Porque no campo literário, sobretudo no campo da poesia, esse reconhecimento é necessário de quem também já é reconhecido, de um certo modo, né? Reconhecer que o outro, que aquilo que o outro faz, que a outra faz, é relevante. E isso acontece muito nos cenários locais, né? E você tem uma gama de poetas, de poetas que escrevem, mas não são reconhecidos pelos seus pares, por aquilo que faz. Porque na condição de leitor, os seus pares não se agradam daquilo que está sendo feito. E o livro me proporcionou esse reconhecimento local. Eu tinha escritores que não falavam comigo no Pará, mas a partir do prêmio começaram a falar comigo, começaram a interagir comigo. Então ele contribui para, de certa forma, abrir, né, esgaçar esse momento meu, íntimo, com a palavra, e também um momento externo, porque me externou para o meu estado. E trouxe um certo olhar para a nossa região, mostrando que a região tem gente produzindo, tem pessoas produzindo literatura, e uma literatura que pode ajudar a romper certos estigmas, que pode a furar, né, um termo meio chulo,
mas que pode rasurar esses processos históricos que são colocados dentro das relações com a literatura, com os prêmios literários. Como você lida com as rotinas diárias e a escrita? Como você consegue conciliar tudo isso? Você tem uma meta diária para escrever? Bem, como eu disse, eu não tenho metas literárias. Eu já alcancei basicamente quase tudo que eu almejava com a literatura, com a palavra, com o livro. Eu não cumpro metas diárias de escrita. Eu sou péssimo para lidar com metas. Eu sou péssimo para lidar com horários, que eu acho que é um defeito pessoal, que eu preciso corrigir. Mas não sei como vou conseguir corrigir isso. Mas eu não cumpro um ritual de escrita, como muitos escritores cumprem, muitas escritoras cumprem. Eu não tenho esse ritual de sentar a certo horário e escrever, não sei lidar com isso. Nunca soube, na verdade. São 21 anos publicando e nunca soube lidar com essa condição rotineira diária de escrita. Eu não escrevo diariamente, eu não escrevo rotineiramente. E cada vez mais tenho mais dificuldade de escrever. Né? Eu passo meses sem escrever, um mês, semanas, 15 dias sem escrever. Nada, nada, nada. Apenas lendo. Então eu não tenho metas, eu não tenho uma rotina de escrita. Talvez isso se deva porque eu não vivo de literatura. Talvez, né? Não sei explicar basicamente. Mas tenho algum problema assim que eu não consigo seguir a rotina de escrita. Seria bom se eu conseguisse, porque aí eu conseguiria levar a cabo os meus projetos. Projetos que estão 2, 3 anos parados. E se tivesse a rotina, talvez eu já teria terminado eles. Né? Eu tenho 2 livros infantis que estão bastante tempo parados, que são livros relevantes, que têm temáticas relevantes, mas que estão lá e não sinto vontade de voltar neles por enquanto. Mas são livros que têm uma temática bem relevante, que valeria a pena estar circulando já. E por conta dessa falta de rotina, dessa falta de compromisso, eu não consegui terminar. Eu tenho um romance que eu comecei a escrever também, que eu acho que é um debate muito importante sobre o local, né, e sobretudo um debate político local. E um livro, de certo modo, corajoso, mas que eu não consigo, por conta da rotina, avançar muito nele. Eu estou com 36 páginas nesse romance. Tinha uma meta de chegar pelo menos a 90, mas não consigo assim ter uma rotina de escrita. E tenho 2 livros de poemas que são para mim os melhores livros que eu escrevi. Se eu conseguir terminar esses 2 livros, eles basicamente se tornam os meus livros assim, que eu digo assim, que eu poderia dizer, poxa, era isso que eu queria ter feito desde o começo. Mas eu não consigo avançar muito nesses 2 livros. Um deve ter 12 poemas, o outro deve ter um pouquinho mais, deve ter uns 38 por aí, 39. Porque, de certo modo, eu também, de modo paradoxal, quando eu digo que não tenho rotina, mas eu concebo os meus livros a partir de projetos. Então, um livro de poemas, eu sei quantos poemas eu vou colocar nele. Geralmente 50, 55 poemas. E eu tenho que levar isso até o final. Se eu escrever 40, eu tenho que escrever mais 10, mais 15, para chegar no projeto que eu esbocei desde o início. Né? Então é meio paradoxal, porque eu disse no começo que eu não tenho metas, não tenho... mas quando eu projeto um livro, eu projeto tudo que ele vai ter nele. Tem um projeto quantas partes eles vão ter, quantos poemas eu vou colocar nele. Tudo isso eu faço ali de modo projetado e escrito. Num lugar eu escrevo, esse livro vai ter tantos poemas. E eu tenho que ir até o final dele. Então eu tenho um livro que tem 38, 39 poemas. E esse livro só vai sair quando esses poemas estiverem contabilizados nessa quantia. Então são projetos que estão aí já praticamente 2, 3 anos parados também. Sobretudo um livro de poesia que já vai fazer quase 3 anos que eu não consigo avançar nele, para os 50 poemas, que é o que eu projetei para ele. O que você acha do mercado editorial paraense na atualidade?
o mercado editorial como um todo no Brasil é um mercado que sofre muito, né? Nós somos um país de não leitores. Nós não temos uma receptividade leitora no país. E os números mostram que nós vamos demorar muito, 200, 260 anos, a construir um país leitor. A pandemia, por exemplo, ela afetou todas as relações que a gente tinha e vinha construindo historicamente, né? E essas relações que foram afetadas, elas regrediram bastante anos. A educação, por exemplo, as pesquisas estão mostrando que nós vamos regredir nas próximas avaliações 4 anos. Imagina isso quando se fala em livro, leitura. Então, o mercado em si, não só o mercado paraense. O mercado paraense eu não sei nem qualificar, porque nós moramos numa cidade, Marabá, que você tem mais de 300 mil habitantes. A cidade não tem uma livraria. Então não dá para falar de mercado. Uma cidade de 300 mil habitantes que não tem uma livraria. Belém tem pouquíssimas livrarias. Não sei quantos mil habitantes, não sei dizer exatamente quantos. Mas pouquíssimas livrarias. Então, é lamentável a nossa condição de acesso à leitura, ao livro. Você tem aí as editoras que cumprem, além do papel de edição, o papel de vender também, para tentar suprir, de algum modo, essa relação desigual. Então, o mercado do Brasil é um mercado problemático. E quanto mais esse mercado vai para a margem, vai para os interiores, mais isso fica problemático, mais isso fica invisibilizado, mais isso fica assim, politicamente silenciado, economicamente destruído, né? Socialmente nenhum tipo de alcance. Então, eu não sei nem qualificar para vocês o mercado em si, o mercado paraense em si. Né? Eu acompanho o trabalho de algumas editoras e vejo que é um trabalho muito complicado. O que elas fazem para produzir o livro, para publicação e para tentar, de certo modo, criar um tipo de mercado. Porque os nossos circuitos, as nossas feiras que a gente tinha, né, e a pandemia deu uma parada nesse processo, são, de certo modo, o circuito que privilegia sempre o que está fora. Né? As grandes feiras que a gente tem, elas são feiras que deixam invisível o mercado interno, as editoras internas. E há um privilégio para as editoras maiores de fora, certo? Então a gente enfrenta muito problema. Todos nós que lidamos com o livro, com a leitura, enfrentamos muito problema. Na Amazônia, esses problemas eles se triplicam, se quadruplicam 5, 6 vezes maiores. Um escritor que está em São Paulo, ele tem problemas. Uma escritora que está no Rio de Janeiro, ela tem problemas. Só que o escritor e a escritora que está na Amazônia, esse problema é 3, 4, 5 vezes maior do que um que está no centro. Então, e o mercado, esse é que enfrenta problemas mesmo. Né? E, economicamente, nós estamos vivendo um momento muito difícil, politicamente um momento muito difícil, e afetando cada vez mais a relação com o livro e com a leitura. Se nós já tínhamos antes toda uma problemática de acesso ao livro, à leitura, nesses últimos anos, sobretudo com esse governo que está aí, essa problemática, ela historicamente, a gente está quase voltando para uma estaca zero de tudo que foi feito nesses últimos anos. Né? Você tem um governo que taxa livros e não taxa armas. O governo tira todos os impostos da arma e taxa o livro, ilegalmente, porque tem uma lei, né, que proíbe a taxação de livro. Por conta de todo o processo histórico que o Brasil enfrentou, do processo colonial, tão arraigado ainda nas nossas relações políticas, culturais e sociais. Mas tem um governo violento que taxa o livro, e quando taxa o livro, toda a cadeia do livro é afetada. Os escritores, as escritoras, os livreiros, as editoras, tudo isso é afetado. E os leitores,
que vão ter o livro mais caro, que já não tem condição de comprar. E com o livro mais caro, 10%, 15% mais caro, isso fica impossível. Então, é lamentável. Eu não sei nem dizer de fato, encontrar um termo, uma palavra que possa simbolizar tudo isso. É lamentável, muito lamentável, tudo isso que a gente está vivendo. Sobretudo o mercado do livro. Deixe um recado para quem gostaria de se tornar um escritor ou uma escritora. Antes de deixar o recado final, eu gostaria novamente de agradecer a oportunidade de participar desse projeto. É um projeto maravilhoso, uma ideia genial. Disseminar o livro e leitura é essencial, né? E falar e poder ouvir sobre livro e leitura também faz parte do processo de essencialidade dessa disseminação. Então, parabéns a você, ao Abílio. Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco sobre essa trajetória, sobre as minhas lutas com o livro e as lutas que envolvem também a região a qual eu pertenço, sul e sudeste do Pará, certo? Deixar como um recado final que as pessoas leem. Nós precisamos ler. Nós precisamos ter as nossas bibliotecas em casa. Isso é uma luta muito essencial e válida. E pensar na condição de leitor, não mais na gente, né? Eu já não penso mais em mim na condição de leitor, mas eu penso numa geração que vai frequentar a minha casa, os meus netos, os meus bisnetos. Então, por isso que a criação de uma biblioteca, de um acervo em casa é muito importante. Porque a gente deixa de pensar um pouco, né? A gente pensa em quem vai frequentar essa casa depois, daqui 10, 20, 30, 50, 100 anos, né? Porque o livro, ele demora 200, 300 anos ou mais, ou nem some. Dificilmente ele some. Então, pensar nessa relação de leitura, o quanto isso é importante. Se você é escritor, também escritora, tem que ler muito também, né? Então, eu fico muito preocupado com a relação em que a gente está envolvido no processo de leitura, porque eu sei o quanto a leitura pode nos libertar politicamente, socialmente, economicamente, culturalmente. Então, e a leitura pode transformar não só a vida pessoal de uma pessoa, mas a vida de um bairro, de uma cidade, de uma localidade, né, de um país. Então, a gente precisa refletir muito sobre leitura, dizer muito o quanto ler é importante, o quanto vai valer a pena no final tudo isso. E leiam. O meu recado final é esse, leiam. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Um abraço a todas as pessoas que vão ouvir esse podcast. E eu estou muito feliz de poder participar. Se cuidem, gente. Nós estamos numa relação muito difícil, historicamente. E cada dia, muitas pessoas sucumbindo. Então, se cuidem. Não sejam negacionistas. Quando chegar a hora de se vacinar, se vacinem. E não disseminem o vírus. Não matem pessoas. Um abraço. Até a próxima. Hoje eu parei, abri a janela e olhei como tu és bela, menina dos olhos do rio. O sol que começa a raiar, o vento que sopra do mar e o povo que só quer ser feliz, feliz. Você acabou de ouvir a 11ª edição do podcast de literatura da Amazônia Paraense. A gente não quer só chibé. Este é um projeto de extensão da Faculdade de Letras Língua Portuguesa da Universidade Federal do Pará, campus de Bragança. O projeto é coordenado pela professora doutora Alessandra Conde e conta com a colaboração do fundador do projeto, professor doutor Abílio Pacheco de Souza, da Unifespa. O objetivo deste projeto é entrevistar escritores e escritoras, bem como pesquisadores e pesquisadoras paraenses. O podcast pode ser escutado nas plataformas de música Spotify,
Google Podcasts, Castbox ou em qualquer outro agregador de sua preferência. Agora estamos também no YouTube. Curta e se inscreva em nosso canal. Bragança que acorda cedo, solta foguete o dia inteiro. Bragança na alvorada da fé. Bragança é farinha d'água, mão de poeira, beijo e massa. Bragança do peixe assado e chibé. Agradecemos ao cantor e compositor bragantino Tony Soares por nos ceder gentilmente o uso de suas músicas para o podcast. Agradecemos ao professor, escritor e poeta paraense Ayrton Souza por gentilmente nos ceder esta entrevista. Eu me chamo Sharina Maia e nós nos encontramos na próxima edição. Bragança que acorda cedo, solta